Graça e paz, queridos irmãos. Como vocês estão? Pois é, hoje iniciamos mais um ano. E olhando para trás, a gente vê como o ano de 2022 passou rápido, não é verdade? E nesse primeiro culto do ano, gostaria de compartilhar essa palavra que eu já creio que já compartilhei com a igreja, mas acho que nesse momento, em especial iniciarmos esse ano, é uma boa palavra para nos encorajar a desafios para esse ano de 2023 que vamos enfrentar. Esse texto se encontra em João capítulo 15, versículos 1 até o versículo 8. Permita-me, vamos dar uma olhada nesse texto. João 15, 1 a 8. Diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerdes na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Muito bem, irmãos. Observando esse texto, vamos observar três pilares importantes. Primeiro, eu permanecer em Cristo. Segundo, Cristo permanecer em mim. Terceiro, as palavras de Cristo permanecer em mim. Esse é um texto bem conhecido. E se cada um de nós pudesse olhar com bastante atenção, e não só olhar, mas praticar, nós não seríamos, com certeza, cristãos frustrados, cristãos inconstantes, cristãos carnais. Há, às vezes, ou o motivo de estarmos negligenciando esses pilares nos leva a entender o porquê da nossa existência ser uma existência de frustração, de caminhada de frustração, de canseira, de desânimo, desânimo com a vida cristã. E aquele sentimento lá dentro de nós, aquele sentimento de inutilidade. Parece que aquela vida não tem aquele dinamismo e tem aquela sensação, parece que está faltando alguma coisa. Aí a gente pergunta, por quê? Quando olhamos esse texto, eu chego à seguinte conclusão: porque não produzem frutos. Este capítulo, bem estudado e bem compreendido, vai nos ajudar a entender que existimos para produzir frutos e termos comunhão íntima com o Senhor Jesus. Então, irmãos, o desejo é que cada um de nós, que a Igreja Holiness do Bosque, nesse ano de 2023, certamente um ano desafiador, na sua vida espiritual você possa entender, você possa praticar esses três pilares, experimentando uma vida cristã frutífera e abundante. Amém, irmãos? Então, primeiro ponto importante, primeiro pilar, que é eu
permanecer em Cristo. Então guarde bem. Primeiro, permanecer em Cristo. Essa comparação que Jesus faz da videira e os ramos, irmãos, é algo fantástico. Então, surge uma pergunta: o que então afinal é permanecer em Cristo? Eu achei essas definições sensacionais. Eu quero repartir com vocês. Permanecer significa, olhe, preste bem atenção, é aquela pessoa que se conserva, é aquela pessoa que fica ali, aquele que continua a ser, aquele que fica, persiste, insiste, aquele que persevera, aquele que dura, que continua existindo. Olha só que bonita definição. E nesse primeiro pilar, o de permanecer em Jesus, com certeza vai trazer consequências. E você sabe qual é uma delas? Produzir frutos. Não pode acontecer outra coisa para aquele que permanece na videira senão produzir frutos. Então nós chegamos à conclusão que se você acha ou até você está sentindo convicto que não está produzindo fruto, então, irmão, irmã, uma coisa é certa: você está permanecendo em tudo, menos em Cristo, menos na videira. Realmente, irmãos, é algo que precisamos avaliar com bastante seriedade e não ter medo, não ter vergonha de reconhecer a nossa verdadeira situação. Conforme a gente olha esse texto, há dois tipos de crentes: aquele que não produz frutos, e o texto diz que será cortado e lançado fora, e aquele que produz fruto, mas tem muitos galhos. Ou seja, vamos chamar isso de atividades. E o pai, o agricultor, o que ele faz? Ele poda, ele tira isso para que produza bons frutos. Então, cortando muitos galhos, vão produzir frutos bons. Então, quando a gente olha a orientação nesse texto, olha que coisa interessante, né? O ramo que dá fruto, o viticultor, o pai, ele limpa, ele tira os galhos para produzir mais fruto ainda, conforme o versículo 2. Outra coisa importante, o ramo não produz por si mesmo, conforme o versículo 4, segunda parte. Então aqui nós somos chamados a estar dependendo dessa videira. Outra coisa importante, o ramo pode ser jogado no fogo, num sentido de que não tem utilidade. Algo interessante nesse texto que talvez possa até passar meio desapercebido. Olha só o início do versículo 2. Diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto. Olha só, irmãos, significa que há ramo ligado a Jesus que não dá fruto. Isso acontece. Há cristãos, irmãos, que tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo. Foi tocado, foi transformado, experimentou algo de Deus. A família foi abençoada. Tem visto o que Deus pode fazer na sua própria vida, na vida de outras pessoas, mas não dá fruto. O que o texto diz? Ele corta. Mas é isso que queremos? De maneira alguma. A solução é deixar que Deus limpe, santifique, para que produza mais fruto ainda. Então, para esse primeiro pilar, eu quero usar a nota prática da Bíblia do discipulado que diz assim. Olha só que desafio legal. Irmão, você tem tido o hábito de podar a sua vida? Tem coisas na sua vida que precisa ser podada? Tem tempo
ou melhor, tem tido tempo de qualidade com Deus, onde ali você dá liberdade a Ele para lapidar esses pontos em você? Tem aquele momento de check-up na sua vida, onde vai levar você a identificar o que você deve parar de fazer? Tá aí, esse é o primeiro pilar de permanecer em Cristo. O segundo pilar é Cristo permanecer em mim. Primeiro eu preciso permanecer em Cristo. Segundo é Cristo permanecer em mim. Irmãos, sem o primeiro não pode acontecer o segundo. Ou seja, se eu não permaneço em Cristo, então Cristo não poderá permanecer em mim, conforme diz o versículo 4. Permanecer em mim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Irmãos, por que é importante Cristo permanecer em nós? É simples. Porque o ramo não pode produzir fruto por si mesmo. Não é só permanecer em Cristo, mas é Cristo também permanecer em nós. Esse versículo 4 é uma afirmação. Permanecei em mim, como nesse versículo 4, e eu permanecerei em vós. Muito bem. Esse é o segundo pilar, que é Cristo permanecer em mim. O terceiro pilar é a palavra de Cristo permanecer em mim. Está aqui outro pilar importante, mas que muitas vezes eu e você não temos dado a devida importância. Se não dão a devida importância, é porque outras importâncias estão sendo mais importantes. No versículo 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Percebem que aqui é condicional? Se permanecerdes. Como a palavra vai permanecer em nós se nós mesmos não a lemos? Se nós nem conhecemos? Também, irmãos, só ler não é tudo. O texto diz: e as minhas palavras permanecerem em vós. O que isso significa? Significa que não é uma palavra só para conhecimento. Ele deve ser vivida, ou melhor, ela deve ser vivida, deve ser praticada. As minhas palavras permanecerem em vós significa fazer parte da sua vida, ser vivida, ser praticada, ser experimentada. Interessante, o texto continua: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ao olhar o versículo 8, diz que Deus, o agricultor, é glorificado quando se dá muito fruto. Então, irmãos, se a gente quer glorificar a Deus, tá aí, é só produzir frutos. E é completado dizendo: e assim vos tornareis meus discípulos. Uma característica do discípulo de Jesus é que ele produz fruto. Significa que os discípulos fazem parte da videira e que esses três pilares fazem parte da vida desse discípulo. Eu permaneço em Cristo, Cristo permanece em mim e as palavras de Cristo permanecem em mim. Então, está aqui as maiores características de um discípulo de Jesus. Muito bem. Que tal, irmãos? Seja isso o desafio para cada um de nós para o ano de 2023. Amém? Você gostaria que isso fosse realidade na sua vida? Eu quero permanecer em Cristo. E quero que Cristo permaneça em mim.
quero também que as palavras de Cristo façam parte intensa e vivida na minha própria vida. Amém? Deus nos abençoe e eu quero deixar esse desafio para todos nós para esse ano de 2023. Amém? Vamos orar. Abaixa a sua cabeça e gostaria de orar por cada um de vocês, pela igreja. Vamos falar com o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, não é por força, não é por violência. Como diz a tua palavra, que por nós não podemos. Então nós queremos, em primeiro lugar, queremos permanecer em Cristo, permanecer na videira. Queremos também que Cristo permaneça em mim e queremos que a sua palavra permaneça em mim, porque assim, ó Deus, a tua palavra diz que vamos produzir frutos para a glória do teu nome. E eu quero colocar diante do Senhor cada irmão, cada irmã, nesse ano de 2023, cada um possa produzir frutos que glorificam o nome do nosso grande e trino Deus. Para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome, é o que nós te pedimos. Agradecemos no nome de Jesus. Amém.